Bom, para continuar, vamos pegar a sequência aqui. Quem que vai ser agora? Quem é que tá falando? Nil, pode ser? Vamos lá? 5 minutos, Nil, por favor. Eu vou nem colocar aqui, né? Vou só segurar, senão se empolga, né? Boa tarde a todos, né? Meu nome é Nil Célio, sou fisioterapeuta, né? Pós-graduado em traumato ortopédico, tá? Então, eu trabalho com home care, eu faço o atendimento domiciliar, né? Já há 15 anos. E nesses 15 anos de trabalho, eu pude perceber que a maior parte dos meus pacientes, 90% deles, eram idosos. Então, eu fui me especializar, né, em cuidado do idoso, né, onde eu pude conhecer um pouco mais essas características. E hoje, provavelmente em final de novembro, aí, eu acabei escrevendo um livro sobre esse cuidado, né, esse cuidado da terceira idade, né, as experiências, né, não só falando sobre os cuidados em geral, mas colocando experiências reais dos pacientes, aqueles que eu atendo, né? E então é isso, certo? É tudo. É tudo, né? Qual o título do lançamento? Não, é final de novembro, ainda está na gráfica, eu não tenho como ainda, né? Mas quando estiver pronto a gente vai, né? A gente combina, né? Fazer um lançamento aí, tá bom? Obrigada, Nil. Agora, vamos lá, quem é o próximo? Matheus, pode ser? Tem um a mais. Boa tarde, gente. Eu sou o Matheus Durante, sou empresário dos Correios. Correio ele é uma parceria público-privada. Minha agência não é aqui, né, vizinha da Correio da Pedro Elias. Então, eu atuo hoje, né, dentro dos clientes, além de dar o subsídio de correio, celebração de contrato, mas eu trabalho mais na parte de estratégia, de desenvolvimento, de estratégia para o cliente vender, como que usar o frete de forma atrativa. A gente sabe que a internet ela é uma grande avenida, né, para os anúncios, e que a gente vender para quem já comprou é mais barato, mais fácil do que a gente ficar caçando gente nova, né, investindo em tráfego pago. Então, uma ideia que eu trabalho, eu pego a cadência, volume de envios do cliente, começo a analisar isso, a gente cria estratégia para ele vender melhor, mais fácil para quem já consumiu. Só passar o último minuto aqui, é uma dica, né, aqui para os empreendedores, para a colega que vende ali, criam grupos, né? A gente está em reta final de Black Friday, então não adianta a gente ficar fazendo anúncio patrocinado e buscar no mercado ali clientes, sendo que a gente já tem cliente que consumiu. Então, uma dica é cria grupo VIP, que ali é um canal de quem já comprou para você fazer a venda e seu cliente não ficar procurando seus produtos na internet comprado concorrente. Essa dica aí. Fico à disposição. Então, atendo clientes semi-joia, indústria, artesanato e tudo mais. E agradeço pelo convite, Miriam. Obrigado. Tá. Na sequência, a nossa amiga, pode ser? Viu? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandra. Eu não sou empresária, mas o meu ramo é um pouco diferente, mas tem uma relação. Eu sou poeta, contadora de histórias infantis. Então, a minha área é educação, né? Sou funcionária pública também da educação. Então, a minha missão de vida é essa. E quando eu estava ali sentada, ouvi cada um falando, né, das suas particularidades, suas experiências, e eu disse para a Miriam, então aqui é um lugar de oportunidades, de expandir a nossa visão sobre que conexões nós podemos fazer. Então, eu não vou lembrar o nome, mas o rosto, tem uma que falou de já foi embora. Ela falou do trabalho voluntário com as crianças. Eu amo trabalhar com as crianças e conto histórias infantis num projeto chamado Fadas no Parque, que é um trabalho voluntário, no qual eu acreditamos que, através da literatura, da leitura, nós vamos formar pessoas que pensam, que fazem esse mundo melhor. Então, eu estou aqui observando e criando novas conexões
para aquilo que eu acredito que é a minha missão de vida, que é a educação. Ana, vamos lá? Boa tarde, como vocês estão? Estão com a barriguinha cheia já, né? Estava muito bom. Eu quero aproveitar e falar sobre o nosso alimento, né? A Padaria Moreira, ela foi uma patrocinadora que serviu aqui a gente nos salgados, nas tortas. Fica aqui na esquina aqui da Boa Vista, naquela esquininha ali, perto da Praça das Nações ali, tá bom? Então, eles patrocinaram, tem cartãozinho aqui, fiquem à vontade. Eu também quero falar um pouquinho da... Cadê a Ângela? Estava aqui. A Ângela é da Magras, Clínica Magras. Ela está ali escondidinha, mas esse tempo aqui não pode contar, tá? Sim. Vem aqui, estou apresentando a Ângela. Isso porque eu disse a ela que eu não falaria. É porque se deixar ela não fala só 5, então deixa eu falo. Mas a Ângela ela é a Magras. Ela está também nos patrocinando aqui, trouxe esse suco maravilhoso, essa água saborizada. Atende magros também lá. Exatamente, chama Magros, mas agora ela fala 5 minutos. Posso atuar, tá bom? Porque o previdenciário a gente trabalha mais no administrativo. Então a gente tem essa questão de pensão, de todo esse trabalho de BPC-LOAS, né? Acidente de trabalho. Então, logo também atuando em outras áreas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre gerenciamento de projetos, e rapidamente. Aqui tem uma tela, só para vocês entenderem, tem aqui, ó, gerenciamento de projetos. 3 T's. Se vocês gravarem isso, para mim já vai ser ótimo, porque essa disciplina é muito exaustiva, tem muito assunto, mas o que é gerenciar projetos? A gente falou aqui de vários projetos, né? E sonho é um projeto. Eu creio que aqui tem pessoas sonhando nessa tarde, pessoas que sonham com negócios, com família, só que o sonho, ele tem que ser organizado, né? Porque um projeto não é rotineiro. Uma coisa é rotina. Meu trabalho é rotineiro. Eu faço o trabalho todo dia. Me formei, cada um tem a sua habilidade aqui, né? Temos várias habilidades. E trabalhando no dia a dia. Mas isso não é projeto. Isso é trabalho, isso é rotina. O projeto, ele tem data de início e fim para terminar. E é isso que muitas vezes a gente falha. Porque tudo é um projeto. Eu trabalhei numa multinacional, eu trabalhei na Caterpillar, 30 anos, eu me aposentei agora, faz 1 ano e pouco, então agora estou aqui também como vocês, buscando uma nova oportunidade, né? Mudando de carreira e buscando isso com parcerias também. Lá eu trabalhava com projetos muito grandes, corporativos, fora do país, grandes equipes, mas uma falha, das vezes, a gente achar que projeto é tudo grande. Não, projeto qualquer coisa é projeto, desde que tenha início e fim. Tem que gravar isso, início e fim, senão não é projeto. É a rotina do dia a dia, né, como o meu trabalho, mas projeto é muito importante, porque seja pequeno ou grande, como eu trabalhei com muitos projetos muito grandes, importante é vocês terem em mente 3, eu falo que é 3 T's, para vocês gravarem, que não vão esquecer nunca mais. Tempo, talento e tesouro. Tempo é o cronograma do projeto. Nós temos aqui arquitetos, né, temos design, também trabalha com projeto, temos aqui também tem a parte de mecatrônica, é projeto. Projeto não pode protelar, projeto tem data. É essa que é a grande diferença, e tudo começa com projeto. Você vai abrir uma empresa, é um projeto, porque depois vira rotina, mas no começo é projeto. E você tem que se atentar a essas coisas. O tempo. Se a gente não cuida do tempo do projeto, que é o início e fim, lógico, no início e fim, é uma longa caminhada. Tem várias etapas, eu não vou adentrar nesse mérito, né? É um cronograma que a gente fala. Alguém já viu um cronograma aqui? É uma lista de tarefas, tem um monte de coisa para fazer. Você vai construir uma casa. Todo mundo conhece o que é construir uma casa, né? Tem o alicerce, depois sobe as paredes, depois coloca o telhado, depois vai fazer o reboco. Tem um cronograma para seguir. E quem já construiu sabe que tem pessoas que trabalham com imóveis, né? Imobiliário. Construir, se você atrasar, o que vai acontecer? Vai custar mais caro.
O atraso de um projeto custa mais caro. Por quê? Vamos falar agora do talento. O que significa talento? As pessoas. Desculpa, os talentos. Os talentos são as pessoas, os recursos que nós precisamos. Aqui tem um desenhinho, ó. Primeiro desenho, um reloginho. Tem que ser tudo dentro do prazo. Porque se você atrasar uma atividade, você vai demandar um atraso das outras. E isso vai gerar um custo muito alto depois para você. E não é só custo, não. O desgaste, estresse emocional. E as pessoas. Aqui nós temos várias pessoas. Aqui são vários recursos. São vários, né, talentos aqui. Eu já vi vários talentos passarem por aqui. Cada um falou de uma coisa. Tem música, tem engenheiro, tem doce, tem joia, tem muita coisa que vai ser falada ainda. Mas um projeto tem que tomar um cuidado. Tem que ser a pessoa certa no projeto. Porque muitas vezes a gente peca no talento. Nem todo mundo sabe fazer tudo. Então, o que é gerenciar um projeto bem feito? Alocar as pessoas adequadas em cada função. Num projeto de casa, por exemplo, tem a pintura. Você não vai colocar uma pessoa que não é pintor, entendeu? O pedreiro, o engenheiro, o arquiteto, o design de interiores, que vai fazer o acabamento final de todos aqueles móveis, aquela coisa linda, né? Então, assim, precisamos tomar cuidado como escolher também os nossos parceiros, ter a mesma visão. Né? Eu espero que aqui nós temos a mesma visão, porque todos estão aqui interessados em aprender. Então, a gente tem que tomar cuidado com parcerias, né? E o último item é o tesouro, que é o dinheiro. Como foi colocado aqui, né? Dinheiro aqui não se fala dinheiro físico, na verdade é tesouro, não é dinheiro. O que é tesouro? A permuta é um tesouro. Imagina você poder trocar um serviço. Antigamente não tinha dinheiro, na verdade. Esse projeto que nós estamos ouvindo aqui do tesouro, das permutas. Antigamente trocava sal por ouro, por alguma coisa, cada um tinha a sua quantidade e valor. Especiarias. Então, assim, o dinheiro foi criado depois. Então, o tesouro não é só dinheiro. Então, para você fazer um ótimo projeto e não ter prejuízo e fazer com que ele, né, aconteça, observe esses 3 itens. Que se vocês gravarem esses 3, já vai ser suficiente. E o tesouro é isso, né? Se você atrasa, qualquer um desses itens que você atrasar, você vai prejudicar o outro. Se a pessoa ficou doente no meio do projeto, no meio do seu trabalho, você tem que ter já pensando numa outra. Porque se ela não tiver para fazer, você vai atrasar o projeto. Vai aumentar o custo de novo. Porque vai demandar mais tempo. E agora você imagina projetos que têm prazo. E projetos aqui são vários, não importa o tamanho. O que eu quero passar para vocês é assim, comece e termine. Senão não é projeto. Senão vai virar sonho. Acho que é bem falado. O projeto começa de um sonho. Porque a gente tem que ter uma visão lá na frente, né? A gente começa a olhar um quadro. Temos um quadro, uma visão. A gente começa a imaginar o que eu tenho que fazer para chegar naquele sonho. Aí tem que fazer isso, 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 isso. Quem eu vou contratar? Quem vai ser o investidor? Né? Aqui, como eu falei, eu trabalhei com um grande projeto. Eu quero falar de mais 3 coisas que são importantes. Eu vou falar, às vezes, uns termos em inglês, porque toda essa matéria chama PM, Project Management. É bom vocês conhecerem, porque hoje o mundo está globalizado. Nós temos que falar inglês, temos que falar espanhol, nós temos que ter intercâmbio. Então, a gente tem que estar atendado ao inglês também. Então, PM, Project Management. Então, é o que eu sempre fiz. E tem os stakeholders. O que são stakeholders? Patrocinadores, como já tem vários aqui hoje. Nada mais do que isso. Stakeholders é quem patrocina. Só que diferente de um projeto daqui, o stakeholder quer resultado. Por exemplo, eu trabalhava num projeto, né, grande da Caterpillar. Quem investia no projeto era a matriz, mas ela quer resultado. E aí, se eu atrasar, se eu não atender qualquer uma dessas atividades, eu não tomar conta dos talentos, o talento também tem que ser cuidado. É um talento.
Você tem que ver a questão emocional daquela pessoa. Se a pessoa não está se saindo bem naquele trabalho, não é porque ela não quer, ela está no lugar errado. Né? Então, a gente tem que estar sempre observando, ter essa empatia para entender o lugar de cada um. E o dinheiro também é um investimento, tudo tem investimento. Tempo é um investimento. Nós sabemos que nós só aplicamos tempo e dinheiro em coisas importantes, porque é valioso para a gente, é valioso para nós. Então, basicamente, o que eu queria passar era isso. Eu tenho muito material, mas e risco também. Quero falar duas coisas que é importante. Eu falei de stakeholders, que são os patrocinadores. Muitas vezes, eles querem resultado. Às vezes, quando é uma oferta, não. Mas quem investe quer resultado. Nós estamos num mundo de negócios, né? E riscos. A gente, às vezes, não mapeia riscos. Qual o risco de não dar certo? Qual o risco disso falhar? Qual o risco de eu comprar um material e não dar certo nesse processo todo que eu estou fazendo do projeto? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte também, que a gente não observa. Que isso é prever o futuro. A gente nem consegue prever o futuro, mas é precaver o futuro, né? É ter precaução, na verdade. Ver o risco de longe, o cheiro de risco, né? Olha, acho que aquilo lá não vai dar certo. Então, já fique atento. E aí, lógico, a matéria é muito extensa. Existe só por questão de conhecimento, a gente vai se aprofundar, existe um instituto nos Estados Unidos, chama PMI, que é Project Institute, né? É um instituto de gestão de projetos, e existe certificação também. Eu estou falando isso porque isso é uma profissão, tá? Para jovens, e se ganha muito bem no mercado. Ainda mais se você for certificado. Chama PMP a certificação, Project Management Professional. Então, nós temos um instituto que certifica profissionais para trabalhar em qualquer empresa. Agora, o importante aqui é vocês, não é para me contratar, porque eu nem trabalho com isso. Para vocês entenderem que tem que ter projetos bem definidos, porque senão não vai terminar. Tem que executar certinho, passo a passo do que está escrito. Porque se não acontecer, alguém vai ser prejudicado. Ou quem investiu, ou alguém da sua família, porque era um sonho. Um negócio é um projeto para iniciar. Depois é lógico, é rotina. Mas existem projetos durante também o andar de um projeto. Vamos construir uma nova máquina, um novo equipamento, tem que fazer, início e fim. Tem, às vezes, um fornecedor, tem um cliente esperando. Fornecedor é um risco. Você contrata um fornecedor para entregar algo, ele não entrega. E aí? Você tem que ter plano B. Aí que é o mapeamento de risco. Temos que começar a observar os possíveis problemas de um projeto. Mas gravem isso e eu espero que vocês usufruem no dia a dia de vocês, pequenos projetos, mas coloca fim. Coloca início e fim. Senão vai ficar de eterno. E aí vai ficar frustrado, porque nunca vai terminar, não é verdade? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu tenho o conhecimento, quem precisar da minha ajuda, eu estou à disposição, tá? Não é uma profissão. Tá bom? Obrigada. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou chefe de cozinha, mas venho da área acadêmica, trabalho há 25 anos com gastronomia. Mas dentro desse norte que eu desenvolvi dentro da minha carreira, um dos pontos é a consultoria. Eu iniciei o meu trabalho em consultoria voltado para hotéis e restaurantes, desenvolvendo cardápios, organizando equipes, mas dentro desse mundo de gastronomia a gente trabalha com encantamento e não só com comida. Então, dentro da consultoria, uma das atividades que eu faço é um workshop com equipes, a arte de encantar o seu cliente. Todo mundo aqui vende produto ou vende serviço. O seu cliente vai comprar de você por quê? Seu produto é bom, mas tem outros que têm um produto bom. Você precisa encantar para vender. Não basta ter um produto bom ou com um preço atrativo. Então, esse workshop, ele serve para qualquer equipe. Às vezes eu trabalho sozinho, ok. Mas você está encantando? Ele vem desde a forma de fala, do seu visual, da apresentação do seu produto, da entrega, da embalagem, entre vários setores. Então, eu faço uma análise com o gestor dessa empresa e também um workshop junto com a equipe para analisar se você está encantando e por que você não está encantando. E a gente desenvolve um projeto
para que você possa ter aí um melhor direcionamento com a sua equipe para você encantar o seu cliente, tá bom? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho sobre gastronomia de uma forma geral, é chefe Karen Bressan em todas as redes sociais. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui a convite da Ana, muito obrigado. Vamos lá, galera. Minha empresa é uma agência de marketing digital, envolvendo todas as soluções digitais para empresas, desde o posicionamento de marca, identidade visual, tráfego pago, anúncios, tudo que envolve solução para a sua empresa crescer. E eu acredito que o que diferencia a minha empresa, que é a NB Performance, das outras agências, outras empresas que atuam no mesmo ramo, é a metodologia que eu adotei para a gente trabalhar com as empresas. A maioria dos empresários que chegam para mim, chegam com o mesmo problema. O que eles me falam? Estou investindo um valor exorbitante numa agência, não estou vendo resultado, estou por fora, estou dando um tiro no escuro e estou insatisfeito. Então, o que eu pensei? O que vale mais a pena? Você chegar cobrando um valor exorbitante ou descer o valor, chegar num negócio bom para você, justo para o cliente, que vai ser muito mais fácil de você trazer ROI, trazer retorno sobre o investimento para o seu cliente, do que você chegar cobrando um valor exorbitante, obviamente. E com isso, fidelizar o cliente. Essa é a metodologia que eu estou seguindo no momento. Então, dessa maneira, eu acho que eu consigo me diferenciar e me destacar perante as outras. Essa é a maior parte do problema que vem dos empresários que chegam para mim, é isso. É investimento em agência que cobra valor exorbitante, falta de transparência e falta de resultado. E aí, dentro da NB Performance, a gente tem outro setor, que é o setor criativo, que coloquei minha namorada à frente, ela que está coordenando toda essa parte. Setor de design, criação de identidade visual para Instagram, criação de logo, toda essa parte, quem administra ela. Na minha parte, é gestão de tráfego pago, anúncios, social media, todas essas partes. E uma reflexão que eu queria deixar aqui para vocês é a seguinte. Provavelmente, na trajetória de vocês como empresários, vocês vão ouvir muito falar A, B sobre tráfego, sobre anúncio, mas uma reflexão que eu queria deixar aqui vocês provavelmente devem conhecer, eu vou falar alguns nomes: Flávio Augusto, Paulo Vieira. Eu acho, gente, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Se o tráfego pago não fosse essencial, pessoas de sucesso não iam contar com ele com um tráfego pago na sua empresa. Vocês concordam? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar. Vocês provavelmente vão ouvir muitos discursos desmerecendo o tráfego pago, vocês vão ouvir muitos cursos falando, não vale a pena, é melhor seguir por outro caminho, mas um método que eu adoto desde que eu iniciei é pensar como os grandes nomes, pensar como os grandes empresários. E eu acho que eles não seriam burros ao nível de contratar um negócio e mesmo depois de tanto resultado, contratar algo que não seria benéfico para a empresa. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês, talvez tenham a mente um pouco mais aberta em relação a isso. E tudo que eu faço é solução digital, crescer a empresa, traçar as estratégias necessárias para a gente alavancar a marca cada vez mais. Agradeço. Obrigada. Bom, meu nome é Edilene Prado, eu sou psicóloga há 15 anos, atuo com todos os transtornos mentais, principalmente os transtornos que se correlacionam com a dependência química e alcoólica e codependentes, com todos os transtornos que percorrem o transtorno da dependência química e alcoólica. Tá? Então, depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, e sou implementadora da NR1 para empresas. Nunca se falou tanto em saúde mental quanto nos últimos tempos, principalmente pós-pandemia, tá? E o Ministério Público do Trabalho entendeu, não sei se por essa via, mas ele acabou entendendo de alguma forma, que as empresas têm sido uma via de produção de doença mental. Tá? Então, nunca se teve tanto afastamento de pessoas com ansiedade, com depressão, nas empresas. Então, essa normativa, que é a NR1, ela vem para tentar modificar a cultura das empresas. Como que esses colaboradores estão sendo tratados? Quais as vias que por quais motivos eles estão se afastando? Então, nós temos aí um dado que é triste até, mas que nunca se teve tanta procura a nível mundial
para nós mulheres sobre a busca de saúde mental, tá? E isso engloba ansiedade e depressão. Então, as mulheres, elas adoecem de depressão e ansiedade 2 vezes mais que os homens. E aí, quando a gente traz isso para dentro de uma cultura de uma empresa, as mulheres, com essa busca pela igualdade do campo de trabalho, elas também têm adoecido mais, muito mais que os homens, porque dentro desse enquadramento das mulheres no campo de trabalho, elas não vêm só com esse cargo, elas têm múltiplas tarefas, porque elas já vêm com toda a carga de uma dona de casa, de cuidar de filho, de dar atenção para marido, de fazer isso, de fazer aquilo, e não ser remunerada por isso. Então, ela busca no campo de trabalho essa remuneração, e aí ela tem múltiplas tarefas sendo sobrecarregada com tudo isso. Bom, poderia ficar aqui 1 milhão de tempo falando com vocês, sobre esse tema. Então, é importantíssimo, eu ouvi bastante aqui ser falado sobre time de projeto, né? O tempo do projeto. O mundo está muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, a gente está tendo modificações muito rápidas, diga-se, dado aos nossos celulares, né? A tecnologia está aí, você piscou, já mudou o tipo de celular, você achava que você estava linda, maravilhosa com o celular que saiu da semana, já mudou outro, você já está atrasado, você já tem que gastar um horror para comprar outro, enfim, para quem gosta, né, dessas coisas. E aí a gente, nessa loucura, nessa evolução do mundo, as pessoas estão adoecendo mentalmente, tá? Então, é importantíssimo que, quando a gente fala de saúde mental, e a gente cruza esse dado com as questões empresariais, tá? No ramo de trabalho, com as nossas questões laborais, a gente cruzar a nossa saúde mental. Então, como que eu estou trabalhando? Como que está sendo o seu time, o seu tempo? Como que você está dividindo a sua agenda aí entre trabalho, família, lazer, esporte, sucesso? Como que a gente está fazendo tudo isso? Tá? Então, assim, essa normativa regulamentadora, ela já existe há alguns anos, mas só esse ano ela foi vista, ou melhor, percebida, porque as pessoas já percebiam, mas não davam tanta importância para ela dentro das empresas. Então, agora ela está sendo vista e a partir do ano que vem ela vai estar sendo já taxada, as empresas, todas as empresas, tá? Então, quem tem empresa aqui, fique atento. Todas as empresas vão estar sendo, recebendo, aliás, fugiu aqui agora o nome, me ajuda aqui, Miriam. Os fiscais, obrigada quem me ajudou aí. Os fiscais, e se elas não tiverem esse programa de saúde mental para mudar a cultura de empresa, vocês vão ser taxados, tá? Então, é uma coisinha aí a mais para vocês. E eu estou agora, né, fazendo essa implementação dentro das empresas, para a gente poder responder a essa NR1 que chegou aí com força total, olhando para a saúde mental dos colaboradores. Bom, como o meu tempo é curtíssimo, eu também faço a parte técnica da Rádio Magnífica, que acontece aos sábados, chamado Dependência Química Tem Jeito. Então, eu faço essa parte, onde a gente discute sobre alguns temas, onde a gente fala sobre dependência química e alcoólica, a gente fala de codependentes, a gente traz aí um escopo de temas, cada dia, né, a gente traz aí um tema, porque nós estamos vivenciando uma era de pessoas que estão cada vez mais fazendo abuso de drogas psicotrópicas, e o álcool, ele está incluso, inclusive o álcool, ele é a droga que mais mata, mais do que o crack, em pleno 2025. Então, aquele álcoolzinho, aquela coisa que você fala final de semana, eu vou para eu relaxar. Cuidado, porque eu não vou me estender, mas só para vocês entenderem aqui, para eu fazer um fechamento. A gente não sabe quem vai se enquadrar na dependência química alcoólica, porque ela tem um percentual maior genético, mas a gente tem as questões do meio,
do ambiente onde a gente vive, das nossas experiências. Então, quando a gente fala dessas experiências e eu vou fazer o experimento, se eu tiver um percentual genético muito favorável para eu desenvolver esse transtorno mental, que é a dependência química alcoólica, eu corro grande risco de todos os projetos que eu tenho em mente, que eu tenho no meu coração, como foi muito bem falado aqui, não acontecerem. Porque quando a dependência química alcoólica, ela entra no seio de uma família, uma pessoa se enquadra nela e ela não consegue buscar esse equilíbrio, porque é um transtorno que não tem cura, mas tem equilíbrio. Então, quando essa pessoa não consegue buscar esse equilíbrio, os sonhos, a família, os projetos, os negócios, a sua própria dignidade vai pro ralo. Então, eu preciso necessariamente aprender a cuidar da minha saúde mental. Não é? Eu não vou me estender mais. Quanto tempo eu tenho? Já está acabando tudo? Então, tá bom. Pessoal, meu nome é Edilene Prado, psicóloga. Quem quiser me seguir no Instagram e precisar de algum desse tipo de trabalho que eu desenvolvo, eu fico à disposição de todos, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Eu sou Vera Silva, eu sou escritora de romance. E eu estou aqui porque a Miriam me dá essa oportunidade sempre de estar com vocês, e hoje eu aprendi muita coisa, eu estou com esse negócio de permuta na cabeça fervendo, eu aprendi muita coisa sobre tráfico pago, então eu aprendi muito hoje com vocês. E eu gostaria de agradecer a oportunidade. Hoje eu não tenho nenhum livro para mostrar, porque eu participei de uma feira e eu vendi todos. Né? Mas eu sou escritora do Homem que Nunca Amou, é um romance. Eu sou escritora de um romance de época que é... Nossa, fugiu agora da mente. O Homem que Nunca Amou é Fatos Reais. E tem um outro romance de época que agora fugiu da mente, que eu tô acelerada com outra coisa na mente, agora esqueci. Mas eu sou escritora, minhas redes sociais é @escritora Vera Silva. Eu convido vocês a entrarem, a conhecerem. O meu livro, O Homem que Nunca Amou, dá muito o que falar. É um livro muito interessante, então eu convido vocês a entrar, a conhecer o meu trabalho. Eu tenho um novo lançamento agora em março, e eu vou ficar com o contato de vocês, que a mídia vai passar, e vou convidar todos vocês para irem lá conhecer mais um trabalho meu. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Luciene Farias, sou jornalista, escritora, poeta, fotógrafa e etc. Eu só gostaria de dizer que é de suma importância estar aqui hoje, e eu fiquei ali pensando que o quanto nós podemos agregar os nossos conhecimentos, né? E eu fiquei muito impressionada com o Fábio ali, com as ideias que eu já estou pensando até em algumas coisas. Todos vocês aqui têm a nos ensinar e a nos ajudar também. O que eu gostaria de dizer é que no momento eu estou só com a fotografia, eu gosto de fotografar eventos, aniversário infantis, e agora, por último, no domingo, no sábado, eu fotografei um casamento, sozinha. Como isso? E com celular. E a minha ideia é que, antes de eu vir para cá, eu estava editando, né, um vídeo, porque eu tenho um canal no YouTube, para falar da experiência que foi filmar um casamento. Né? De todos os eventos que eu já fotografei, o casamento, para mim, foi algo assim maravilhoso, uma experiência fantástica, e com o celular. É possível? Sim. Um tripé filmando, que nem esse, e o outro tripé na minha mão, fotografando. Fiquei com medo? Muito. Na semana, parece que tudo que eu aprendi de fotografia, eu não sabia nada. Então, eu fiz ali, né, um cronograma, para que eu não me perdesse, quais são as fotos importantes, o make-off, a cerimônia, enfim. E foi lindo, né? Eu conheci o casal, fiquei feliz pela confiança, e eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. É você entender o que você tem na sua mão, que nem o celular, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E também ter o plano B. Eu acho que o plano B você tem que ter em tudo. É de suma importância ter o plano B, porque o que dá certo, ok, que maravilha, ótimo, mas assim, não der certo. Foi o que eu pensei. Se descarregar.
carregador portátil. E se o outro... Então, você tem que ter sempre isso. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre cultura, sobre poesia. Fui selecionada agora com a poesia. O Otacílio Monteiro vai fazer uma cerimônia ali no clube do dia 7. E para mim foi uma honra estar nos selecionados. E fico feliz de estar aqui hoje. Eu tenho certeza que só enriquecer, né? Agregar o que cada um trouxe aqui. E eu acredito que é interessantíssimo a gente ter um grupo, a gente ter esse encontro para poder ajudar um ao outro. E eu acredito que a gente tem só a enriquecer. Obrigado pela oportunidade de todos. Gente, boa tarde. Meu nome é Lucas Durigon, empresário, pastor, pai, marido, né? Escritor, né? Também tem alguns livros publicados. Mas aqui eu acredito que nós estamos no meio, se eu entendi o propósito do encontro, de empreendedores em várias áreas, não é? Nós estamos aqui no meio de pessoas que de alguma forma empreendem, colocam o seu conhecimento, o seu talento, suas ideias em benefício, em prol da sociedade de alguma forma. Eu só queria fazer uma pergunta para eu ter uma ideia aqui. Quantos aqui, naquilo que empreendem, fornecem serviços? Quantos é da área de serviços? Tá. Tem alguém aqui que produtos? Além também, né? Também. Nós temos mais aqui na área de serviços, tá? Os dois, às vezes, enfim, às vezes junta tudo, né? Junto tudo e misturado. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha área, mas também gostaria de dar uma contribuição numa situação que eu vejo por onde eu ando, naquele serviço que eu presto, que há um certo desconhecimento. Eu não sei quantos aqui têm essa dificuldade de entendimento, mas eu tenho visto isso no meio empresarial, no meio dos empreendedores, e eu gostaria de também contribuir com esta porção do conhecimento da minha área. Eu trabalho na área empresarial com tecnologia, software para gestão de empresas, basicamente de microempresas. E eu queria começar diferenciando uma coisa daquilo que a gente fornece, daquilo que a gente faz, que é o seguinte: quando um microempreendedor, aí que eu diferencio bem, aquele que é microempresário daquela empresa grande, empresa de grande porte, que tem 50, 100 funcionários, departamentos setorizados, é diferente, né? A gente que trabalha sozinho, a gente que bate escanteio, cabeceia, defende, bate tiro de meta, tudo ao mesmo tempo, é diferente do empresário grande que tem lá um pessoal para cada setor, um pessoal para cada coisa. A gente que tem que cuidar da gestão, do comércio, da venda, da administração, enfim, tudo sozinho é diferente. E o atendimento que eu dou é propriamente para esse tipo de pessoal, que faz tudo meio que junto. O software que eu desenvolvo, ou que eu forneço para o pessoal que desenvolve, que faz o seu serviço, que apresenta o serviço para o cliente final, ele tem por objetivo oferecer uma gestão, gerenciamento. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: olha, assim como quem trabalha com culinária, não tem como desenvolver o seu trabalho sem um bom fogão, boas panelas, um bom equipamento de trabalho. Quem faz a administração de uma empresa também não tem como fazer isso se não tiver uma boa ferramenta administrativa. Uma ferramenta que possa lhe dar recursos para fazer um projeto, que nem foi falado aqui, né? Para fazer a gestão, é necessário que existam dados, é necessário que existam informações. E não só isso. Você pode ter um baita de um sistema de gestão, se você não souber ler e interpretar a informação que está ali, para poder aplicar ela no seu dia a dia de negócios, no seu dia a dia das suas decisões, no seu dia a dia para onde minha empresa vai caminhar, onde eu vou investir. Se você não souber interpretar esses dados, você pode ter um baita de um sistema que te dá 1 milhão de relatórios super modernos. Você vai olhar para aqueles números, para que isso me serve? Então, saber interpretar e saber aplicar é essencial, tá? Então, o que acontece? Eu vejo muitos empresários que põem ali um sistema, às vezes até motivado pela necessidade, assim como a norma agora obriga a implantar necessidades de aplicação de saúde mental na empresa. O governo, às vezes, implanta algumas exigências que obrigam as empresas a colocar ali um sistema. Precisa emitir nota, né? Os MEI, microempreendedores individuais, daqui mais um ano vai estar obrigado a emitir nota. Não era até hoje. Quem aqui é MEI, daqui mais algum ano, em 2027, vai ter que emitir nota. Porque eu sou obrigado, eu vou implantar um sistema. E a maioria das pessoas não pensa o seguinte: quando o governo começou esse negócio de nota eletrônica,
No documento dele, ele falou assim, ó, nota eletrônica para modernizar, para maior controle do governo, claro, mas para incentivar as empresas a modernizarem a sua gestão, porque um dos motivos que o Brasil não alavanca é o fato do custo Brasil. E que um dos elementos que aumenta o custo Brasil é o atraso na gestão das empresas. Quando o governo, está lá no documento de implantação da nota eletrônica que começou em 2010. Ó, as empresas têm que pôr isso, não apenas para facilitar a cobrança de imposto por parte do governo, para que as empresas se sintam incentivadas a melhorar o seu processo administrativo, seu processo de gestão. E tem gente que não enxerga isso, tem gente que pega, quando o governo fala, a partir de amanhã você tem que emitir uma nota, eu sinto isso na pele, vai lá, me procura, põe o sistema, coloca, começa a emitir nota, mas não entende nada do que o sistema faz. Não entende nada dos recursos disponíveis. Eu costumo chamar isso o seguinte, tem gente que gasta com um computador, um sistema, com toda uma estrutura de informática na empresa, para ter uma calculadora de luxo. O que eu chamo de calculadora de luxo? Tem lá na frente de caixa do seu comércio, ou às vezes do processo de serviço, tem lá um negócio que vai passar o código de barra, vai somar, ele vai falar para o cliente, ó, é R$85 sua compra. E fica nisso. Ela não sabe interpretar um dado de ticket médio, ela não sabe interpretar, coisa simples. Ela não sabe interpretar um relatório de fluxo, fluxo de estoque, fluxo de caixa, fluxo financeiro, né? Fluxo de matéria, fluxo de insumo. E o microempreendedor, às vezes, fica perdido mesmo. Por quê? Qual que é o perfil do microempreendedor brasileiro? Às vezes ele está lá e inicia um negócio porque ficou desempregado, porque tem um sonho, mas ele tem a experiência na área que ele vai atuar. Às vezes ele não tem experiência administrativa ou conhecimento administrativo. E eu queria, em cima disso, aproveitar, eu vou deixar com vocês isso aqui no final, um folheto aqui de propaganda, contato e recursos. E eu queria incentivar vocês, tem uma página aqui no meio cheia de QR Code. O primeiro QR Code, ele fala de uma playlist do YouTube ou uma sequência de artigos, eu tenho na versão vídeo e na versão escrita, que fala do alicerce e dos 4 pilares da microempresa. O alicerce e os 4 pilares. Eu queria incentivar vocês a assistirem ou lerem esses artigos. Se for assistir no YouTube, colabora comigo, se inscreve lá, dá o joinha, faz o padrão lá, tá? Dá uma colaborada comigo. Mas eu queria falar desses 4 pilares aqui em 2 minutos. Pilares da microempresa. Empresas de grande porte têm outras estrutura. Mas aí a pessoa vai fazer uma faculdade de administração, aprende uma série de coisas. Holding, formação de holding, como estruturar uma holding. Quem é MEI e quem é microempresário não está preocupado em estruturar holding. Não está nesse nível ainda, até que cresça para. Mas 4 pilares. Pilar operacional, pilar comercial, para microempresas, essenciais. Pilar do marketing e pilar administrativo. Operacional é o que você faz. Quem vai fazer alimento tem que saber cozinhar. Ponto. Preparar os potinhos, é isso. Né? Se você trabalha com imobiliário, tem que saber tirar as fotos do imóvel, tem que saber visitar o imóvel, falar dos benefícios do imóvel, conhecer as características do imóvel, isso é operacional. Quem tem uma loja de roupa tem que saber montar vitrine e por aí vai. O pilar comercial, compra e venda, o pessoal às vezes sabe bem a de venda, até porque senão não dá para sobreviver. Mas geralmente, gente, pilar de marketing administrativo, o pessoal fica sem conhecer. E quando não se conhece e não se sabe lidar com a administração da sua empresa, quando não se sabe lidar com aquilo que organiza os processos de fabricação, entra gestão, entra projeto, o microempresário fica perdido. Ele só fica preocupado em produzir, vender, produzir, vender, produzir, vender. Em algum momento o alicerce da empresa dele vai ruir. Em algum momento ele vai sentir. Tá? Eu queria sugerir também, quando você for visitar o site, o rapaz ali, esqueci o nome do tráfego pago, da parte de internet, tem um vídeo, Natan falou sobre tráfego pago, e eu sei que tem muita gente que não nasceu com isso, a geração mais nova que nasceu, às vezes tem dificuldade de entender, né? Na minha empresa eu quero fazer uma rede social, quero fazer um site, quero mexer com tráfego pago, tráfego orgânico, e às vezes o pessoal não entende muito o que é o quê. Qual o propósito de um e de outro? Eu tenho um vídeo lá que fala sobre isso, dá um resumão dos propósitos destas várias ferramentas disponíveis. E aí, de repente, você entender melhor para poder contratar o Natan e poder falar, não, agora eu entendi o que é tráfego pago, eu vou investir nisso aqui, ou não, o meu caso era outro caminho, enfim. Queria sugerir, olha aí, bateu, hein? Bateu, hein? Maurício Pegoraro, é um prazer estar aqui
Sou homem de muita fé. O que eu oro, Deus responde. Consegui casar com essa mulher. Aí já aumenta meu nível de autoridade já. Né? Brincadeira. Brincadeira não é verdade. Não, calma. Não, calma. Tenho 51 anos de idade. Sou empresário desde os meus 18 anos. Cheguei nos meus 45 anos de idade e resolvi vender minha empresa. Falei, não quero terminar minha vida produtiva fazendo a mesma coisa que eu fazia desde meus 13 anos. É a única profissão até os meus 45. Eu falei, não, tá na hora de eu mudar alguma coisa. Com 45 vendi minha empresa e fui ser estagiário em uma imobiliária. Todo mundo na faixa de 18, 19, 17 anos, eu com 45 com crachá de estagiário. Um grande desafio. Mas estou evoluindo. Já começo a usar calça um pouco mais apertada, tênis sem meia, sem falar top, sem falar vista privilegiada e oportunidade de negócio. Então já estou bem encaminhado já também. O que eu queria comentar com vocês é sobre mordomia das finanças. Todos nós aqui somos empreendedores, nós temos um sonho de que o negócio funcione. Só que muitas vezes nós somos assim, por muito tempo, fomos CLT e teve, não, agora eu vou abrir mão, vou pegar meu seguro-desemprego e vou abrir o meu negócio. Só que se eu não fui bom administrador com o meu salário, dificilmente eu vou conseguir ser um bom administrador com os recursos do meu negócio. Esse é um problema, tá? Porque muitas vezes eu uso o termo assim, comer semente. Deus nos dá sementes para que a gente plante, produza, colha os frutos, desses frutos separe sementes para um novo plantio e uma parte eu uso para benefício próprio. Por falta de esclarecimento ou por falta de temor, eu acabo consumindo todo o recurso que o meu negócio produz. E aí eu fico na dependência de um milagre futuro. E um empreendedor, ele precisa ter na mente dele que ele é um mordomo, ele é um administrador. Nós não somos dono de nada. Vocês sabem muito bem, acho que vocês sabem o que é Prolabore, vocês começam o seu negócio, mas o lucro do seu negócio não é seu. Você não vai colocar no seu bolso e vai curtir a pizza lá do Maverick, ou então vai curtir os melhores lanches. Não, você vai estruturar a finança do seu negócio e de uma parte disso você vai tirar o seu recurso e com outra parte você vai investir para que você continue colhendo. Isso é uma forma de temor a Deus, o que eu vou compartilhar com você é um pouco ligado à área espiritual também, porque dinheiro, muitas vezes as pessoas pensam que está ligado a vil metal, a uma luta diária para buscar o meu. Mas o dinheiro não é o problema é quando o dinheiro é dono do meu coração. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro e não o dinheiro. Eu estava comentando com o pastor Lucas lá, só para tirar uma dúvida. Vocês já chegaram a ver, ou já ouviram falar, do povo de Deus que estava cativo no Egito e que ficaram escravos por 400 anos? Alguém já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar? Deus levanta Moisés, um líder político, e Deus tira o povo do Egito. E o povo vai migrar por 40 anos rumo à Terra Prometida. Vocês sabiam como o povo se alimentava no deserto? Maná era uma providência diária que caía do céu. Não podia ser juntado para o dia seguinte. Tentaram fazer isso no medo de que Deus esquecesse do dia seguinte, aquilo apodrecia. O maná era um benefício diário para aquele momento. E quando o povo entra na Terra Prometida, vocês sabiam que nunca mais caiu o maná do céu? Nunca mais. Porque o maná só serviu para aquele momento. A partir do momento que eles entraram na Terra Prometida, eles iriam colher do fruto do trabalho deles. Então eles tinham que ter estratégia, tinham que ter direção, tinham que ter sabedoria e administração. E muitas vezes, por falta de entendimento, ainda hoje a gente vive do milagre diário. Eu compro, então eu ganho meu salário, está lá no dia 25, no dia 30, já estou desesperado esperando chegar o dia 5. Eu só vivo do milagre em cima de milagre. Eu não consigo entender
que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. É função minha administrar bem os recursos que Deus confia nas minhas mãos. A ideia de você preservar o sensor, colocar por fora num projeto ali de câmbio automático, isso é sensacional, é formidável. Nós temos talento. Nosso tempo é um presente de Deus, nossa família é um presente de Deus, nossa saúde é um presente de Deus, a nossa criatividade é um presente de Deus, brigadeiro de banana, isso é maravilhoso, são ideias que Deus vai fazendo a gente ter. Mas se eu não souber ser administrador disso, se eu não souber estudar um tráfego pago de maneira correta e ter esse retorno, o tempo vai passar. As condições vão passar, as chances vão passar. E eu separei algumas coisas aqui que eu quero explicar para vocês. Mordomia cristã, eu vou usar um pouco, se vocês me permitem, a questão da Bíblia, tudo bem para vocês? Tá tudo bem? Eu não posso... E isso daí vai ser complicado, porque a chance de eu misturar tudo por eu ficar nervoso vai ser gigante. Eu até anotei aqui muita coisa. Mas mordomia cristã é você administrar bem aquilo que Deus coloca nas suas mãos. É você ser um bom administrador. Todo mundo sabe que caixão não tem gaveta. Tá? Todo mundo sabe, só que é pura realidade. Pura realidade. Se eu não for fiel no pouco, outro vai vir e vai assumir aquela chance, aquela oportunidade, aquela ideia, aquele negócio. Eu preciso aproveitar ao máximo os dons que Deus me dá, eu preciso aproveitar ao máximo o tempo que Deus me dá, a família que Deus me dá e também o dinheiro que Deus confia na minha mão. Eu preciso aprender a aproveitar o máximo, a administrar o máximo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim: ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja encontrado fiel. Fiel. Quantos aqui são empreendedores? Eles estão aqui participando, tem um projeto, um negócio, uma prestação de serviço. O que Deus espera de você é fidelidade. Ah, mas eu sou dono. Não, você não é dono. Você é um mordomo, é um administrador e você precisa ser fiel àquilo que Deus tem colocado no teu coração. Seja fiel. Vai chegar um momento de crise que você vai querer jogar fora tudo, desistir de tudo. Seja fiel. Seja fiel. Porque a palavra de Deus diz que a obra que o Senhor começou a fazer na nossa vida, ela é fiel e justo para completar. Ele só precisa encontrar em mim a disposição de ir até o fim. Tudo bem para vocês? Diga para a pessoa do teu lado. Que bom que você está aqui. Quer mais exemplo? Eu sou palmeirense também, então quem viveu quinta-feira sabe do que eu estou falando, né? O milagre aconteceu, então vocês já sabem juntos já. Mas não, esquece mundial. Quinta-feira misericórdia. Tem algum palmeirense aqui? Gritava que nem criança. Eu parecia um doido na sala. Que é isso? Se tudo vem de Deus e pertence a Ele, o que significa ser um mordomo fiel nas sementes, nas finanças? Primeiro, ter consciência de que Deus é dono de tudo. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Isso eu preciso entender, querido. Tem muitos recursos que são finitos. Nós nos comportamos como se aquele recurso fosse infinito. Mentira! A maior parte dos recursos são finitos. Mas, Maurício, até aquele que Deus disponibilizou para mim? Sim, até aqueles. Eu preciso entender que uma hora a conta chega. O que você tem feito do teu tempo? Quanto do teu tempo você usa para estudar, para reciclar, para aprender mais, para se conectar, para buscar conhecimento? Quanto do teu tempo você usa para poder gerar uma renda que vai sustentar aquele sonho seu? Porque muitas vezes a gente pega aquele sonho que é excelente, mas a gente suga ele até o último recurso. E a gente fala, não deu certo. Não, o sonho era maravilhoso. Eu só não soube estruturá-lo. Eu só não soube buscar um recurso secular para sustentar aquela estrutura até que ela ganhasse força e eu tivesse condição de poder trabalhar. Eu trabalho hoje no ramo imobiliário. Eu estou iniciando uma segunda empresa na minha vida. Passei por muito perrengue na primeira, mas eu comecei assim na minha força. Era mais força física do que força intelectual. Eu falei, não, mas deixa eu fazer diferente agora. Agora eu estou 5 anos buscando me aperfeiçoar,
sou avaliador, sou perito judicial, eu tenho condição de trabalho com vários ramos, trabalho com leilões de imóveis, com empreendedorismo.